Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse gancho aqui, ó, que a gente coloca no pilar. Então, se você quer saber para que esse gancho serve e também quando tem que usar e quando não precisa usar, não deixa de continuar vendo esse vídeo. Aí aproveita e já dá o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Beleza? Então, aqui, como você está vendo, o nosso pilar, ele tem esses ganchos ou o estribo suplementar, né? Então, a pergunta do nosso inscrito foi, Esdras, por que você colocou nos pilares da casa e não colocou nos pilares da piscina o gancho? Então, veja aqui como é que está esse pilar e eu vou lá no pilar da piscina para mostrar e aí a gente pergunta para o nosso amigo Luiz Guilherme, o engenheiro responsável aqui pelo projeto. Beleza? Então, vamos lá na piscina. Então, aqui é onde veio a dúvida do nosso amigo inscrito. Você vê aqui, o pilar é praticamente igual àquele de lá. Mas, por que precisa do gancho ou estribo suplementar nesse caso? Então aí, Luiz Guilherme, responde aí a pergunta do nosso inscrito, por favor. Agora vamos à resposta para essa dúvida. Porque os dois pilares, embora sejam muito parecidos, né? Um tem ali 40 centímetros, o outro tem 42 centímetros de largura. Por que que um tem o estribo complementar, ou seja, o gancho, e o outro não tem o gancho? Então, bora lá entender essa diferença. Para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui para vocês o pilar da casa, ou seja, o primeiro pilar mostrado no vídeo. É um pilar de 14 centímetros por 40 e o estribo ele tem 35 por 9. E vocês vão perceber que as barras longitudinais nesse caso são 6 barras longitudinais. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras de 10 milímetros. E nós temos aqui ao centro o gancho. Por que nós temos que colocar o gancho neste caso? Sempre que uma barra longitudinal de aço ela sofre compressão, corre o risco dessa barra sofrer uma flambagem. E como é que a gente vai proteger essa barra contra a flambagem? É justamente um dos papéis dos estribos dos pilares. Sempre que a gente coloca ali o estribo no nosso pilar, a gente protege todas essas barras que estão nas quinas dos estribos. Ou seja, aquelas 4 barras que estão aqui nas quinas, que são essas 4 barras e essas outras 4 barras, elas estão sim protegidas contra a flambagem. Porém, à medida que a gente vai se afastando aqui dessa quina e indo em direção ao centro do pilar, a gente já tem aqui as barras sendo desprotegidas. Mas qual é esse limite aqui de proteção onde a gente precisa ou não precisa colocar o estribo complementar? No pilar da piscina nós temos aqui 14 por 42, ou seja, é um pilar maior e nós temos 8 barras de 10 milímetros. E por que nós não temos aqui o estribo complementar neste caso aqui deste pilar? Todas essas barras, como eu já falei para vocês, que estão nas quinas dos estribos, elas estão protegidas. E existe uma certa distância que a gente considera uma distância de proteção que também garante que outras barras próximas aqui dessas quinas também recebam essa proteção. E para entender um pouco melhor, vamos dar uma olhadinha aqui no item 18.2.4 da norma 6118 de 2014. Então o que esse item da norma diz? Primeiro ele diz aqui justamente o que eu falei para vocês, sempre que houver possibilidade de flambagem das barras da armadura, deve-se tomar medidas para que esta seja evitada. E que medida é essa? É justamente o nosso gancho. Então vamos agora ao segundo detalhe. Os estribos poligonais garantem a proteção contra a flambagem das barras longitudinais em seus cantos. É aquilo que eu expliquei para vocês. As barras que já estão nos cantos dos estribos estão protegidas. E agora que entra o detalhe. Na verdade, 2 detalhes. Vamos ver aqui. As barras situadas a no máximo 20 vezes a bitola do estribo. Ou seja, 20 vezes essa bitola também estão protegidas. Se, vejam só que tem um se nesse trecho de comprimento de 20 vezes a bitola do estribo, não houver mais de 2 barras, não contando a de canto. Ou seja, do canto do estribo nós podemos colocar até 2 barras, desde que elas estejam a no máximo 20 vezes a bitola do estribo.
nós estamos utilizando aqui a bitola de 5 milímetros, nós temos aqui 10 centímetros de proteção para essas barras. Ou seja, no caso do pilar, como essa segunda barra está a 9 centímetros, está na zona de proteção. Já no pilar da casa, que está aqui ao centro aqui desse estribo, ultrapassa os 10 centímetros e não está protegida. Para ficar mais claro, eu vou resumir aqui para vocês 3 situações que podem ocorrer. A primeira situação são essas barras longitudinais ao centro, que estão a uma distância menor do que 20 vezes essa bitola do estribo, que é o caso aqui do pilar da piscina, que está a 9 centímetros. Então, nesse caso aqui, essas duas barras estão a uma distância menor e não necessitam de estribos complementares, estribos suplementares. O segundo caso que a gente vai ter aqui é quando essas barras centrais elas ultrapassam 20 vezes aqui a bitola do estribo, que é o caso do pilar aqui da casa. Como esse pilar da casa está acima de 20 vezes, nós temos que colocar o gancho. E uma terceira situação seria mesmo quando essa barra está menos de 20 vezes aqui essa bitola do estribo, porém nós temos mais que 2 barras. Então nós temos aqui 1 barra, 2 barras. Se tiver 3 barras, nesse caso a gente já também precisa colocar esse estribo complementar. Espero que vocês tenham entendido a diferença dessas 3 situações quando a gente não precisa do estribo suplementar porque está a menos de 20 vezes, quando a gente precisa do estribo suplementar porque está acima de 20 vezes a bitola do estribo, e quando também, mesmo estando abaixo de 20 vezes, a gente precisa desse estribo suplementar porque nós temos 2 ou mais barras, a partir da terceira barra. Viu aí, pessoal, como é importante a gente ter um projeto, um engenheiro responsável aí por esse projeto, e viu também o quanto é importante você ser inscrito aqui no nosso canal, porque além dos ensinamentos que a gente faz na prática, você ainda tem aí a colaboração do nosso amigo Luiz Guilherme, ensinando para você na parte teórica. Então, aproveita e já segue o canal Vida Engenharia do nosso amigo Luiz Guilherme, porque vocês sabem que a gente sempre dá preferência aí de responder as perguntas dos nossos inscritos. Valeu? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Forte abraço, fiquem na paz.